sonhei 3 dias seguidos com o líder da igreja. Eu não o conhecia. Então eu sonhei sempre que eu estava assim num momento da aflição e ele sempre aparecia, tirava-me daquela aflição que eu estava. Eram animais a perseguir-me, era eu assim na água, a afogar-me. E ele sempre aparecia, estendia a mão e puxava-me. Sonhei 3 vezes e no terceiro dia encontro o Senhor sentado. Eu disse, não pode, eu estou há 3 dias a sonhar com esse senhor. E agora venho aqui na cultura e encontro esse senhor. Mas o que isso significa? Eu entrei apavorada para o gabinete onde o meu irmão estava. E o meu irmão, é o quê, é o quê? Ele pensou que eu fosse dar assim uma notícia. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Mais um domingo estamos aqui com uma convidada, uma mulher que vai impactar a tua vida. Ela também foi escolhida a dedo por Deus. Assim como você que está aí, Deus também a conhece antes do ventre de sua mãe. Obrigada a todos vocês que nos seguem, que acompanham a nossa página, que subscrevem o nosso canal, que partilham a nossa página, que colocam like. Não parem de fazer isso. Subscreva o nosso canal, partilhe a nossa página, partilhe o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha em evangelização, perceba algo. Coloca like. Faça com que o YouTube sugira mais pessoas a seguirem nossos conteúdos. Os nossos conteúdos têm impactado muitas vidas. Têm tirado pessoas dos vícios, da rua, do mundo, das garras de Satanás. São conteúdos que vale a pena assistir. Seja um parceiro, um patrocinador deste ministério que está a salvar muitas vidas. O Espírito Santo mandou, mais uma vez nós estamos aqui. E não se esqueça, como sempre, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Porque você já sabe que o Pó de Fé é faculdade, é uma faculdade, é uma escola. Deus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. E das inúmeras mensagens que eu tenho recebido, o Pó de Fé tem ensinado muito. O Pó de Fé tem desvendado muitas coisas do mundo espiritual. E não se esqueça, seja um intercessor do Pó de Fé. Ore por nós, ore por mim, que não é fácil sentar aqui nesta cadeira para falar de Cristo, para falar do mundo espiritual na profundeza. Então seja um intercessor. Sempre que Deus colocar no teu coração o nome do Pó de Fé, o nome da serva Edna, ajoelhe e ora. Que deste lado eu também vou orar por você. Perceba algo. Jesus te ama e eu também te amo muito. Agora sim, vamos passar para a nossa convidada. Uma mulher que eu muito admirei, sempre admirei essa grande mulher que está aqui. Ela é serva de Deus. Ela tem o nome de apóstola Aldina da Lomba. Vocês já sabem que eu faço aquela breve apresentação para deixar com que o convidado se apresenta de uma forma mais alargada. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, serva Edna. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra lhe ter aqui mesmo. E sei que vou aprender muito consigo. Hoje em dia é muito fácil olharem para nós, mãe, apóstola. Não me liga, vou chamar mãe, porque assim, À vontade. quando eu vou chamar mãe, vou chamar apóstola, eu sou assim. É muito fácil olharem para nós, né, pelos níveis, pelos graus, aonde Deus nos colocou e as pessoas acharem que é sorte. Isso. Mas todos nós temos uma história para contar. É verdade. Quem é a Aldina da Lomba, apóstola, hoje? Quem é? Muito obrigada. Queria dizer que a Aldina da Lomba é uma mulher, mãe, avó, Glória a Deus. é avó, é
ter uma família, mas sobretudo dizer que biologicamente eu sou mãe de 2 filhas. Mas eu lembro-me que houve uma vez que o meu líder espiritual disse-me: olha, tu tens 2 filhas biológicas, mas tu serás mãe de uma nação. Uau! E hoje eu tenho muitos filhos. Tem muita gente que chama de mãe, tem muita gente que espera de mim um conselho, um carinho, uma atenção, como se fosse mãe. Sim. Então eu tenho mesmo muitos filhos. E espero que, e eu vejo que cada dia Deus acrescenta mais um filho na minha vida. Eu sou uma delas. É verdade. E então é uma grande alegria. Eu sou mulher, nasci na província de Cabinda, cresci na província de Cabinda, estudei, formei-me e sempre estive na província de Cabinda. Mas vim para Luanda em finais de 2017 Sim. e instalei-me em Luanda. Bem, a nossa história é um chamado muito, não sei como classificar. Dizer que eu nasci em 12 de maio de 1964 e 64, quando foi da independência, eu tinha 11 anos de idade, né? E então era aquele marxismo-leninismo, era aquela OPA, era aquelas coisas e eu tive assim uma educação marxista. Era dizer que há dias o profeta Mies disse-me assim, não, Deus é forte, tirar um marxista da política para pôr na religião é uma coisa grande. Meu Deus. No entanto, nós tivemos a nossa infância, tínhamos a catequese, né? Na Igreja Católica, mas eu tinha qualquer coisa que eu não sei o que era, mas eu não conseguia ambientar muito naquilo. E eu participei muito aí, fiz o corte e costura, bordados e lavores na Igreja Católica. Fui aprendendo aí, mas nunca fui assim muito de gostar daquela catequese, etc., das missas. E há algo que me marcou que até a minha mãe dizia, mas o que é que tu entendes disso? Mas aquilo chamou-me a atenção porque a minha mãe tinha uma amiga que vivia quase perto da nossa casa. E ela ia todos os dias de manhã e à tarde à missa. Nós víamos, e eu gostava dela como pessoa. E achava bonita, achava assim, aquela coisa das crianças. Sim. E eu tinha aquela simpatia por ela. Mas essa senhora ficou grávida e eu via-lhe sempre a ir, porque nós vivíamos em Cabinda na altura, aí na Rua das Forças Armadas, e ela passava sempre, e nós estávamos assim no cimo de uma montanha, eu via ela passar, ia, vinha à igreja. Mas essa amiga da minha mãe faleceu ao dar à luz um filho. Então eu lembro-me, isso marcou-me até hoje e eu nunca me esqueço. Eu acho que eu devia ter aí uns 5 ou 6 anos, mas tenho isso sempre na memória, que ela faleceu e depois ficou o óbito, e eu lembro, ficou muito tempo para irem para o cemitério. E eu ouvia o comentário dos mais velhos que não, estão à espera do padre para vir abençoar e nunca mais chegava. E ela morreu grávida e depois todo mundo tinha medo que acontecesse qualquer coisa. E depois disseram que não, vamos enterrar. O padre disse que não vem porque ela não é casada. Então aquilo marcou-me muito negativamente. E lembro-me que eu tinha a minha madrinha que ia sempre buscar-me para ir à missa. E eu, a partir daquele dia, fiz uma revolta eu mesmo. Quando chegava o momento de ir à catequese, não queria ir. Eu, no topo da montanha onde vivíamos, aí na Rua das Forças Armadas, tinha assim uma descida. E quando chegasse aquela hora, eu ia esconder-me. E então começaram assim, mas tu não queres ir à missa, não queres ir... Disse, não, eu não vou porque eu não sou casada. Uau! Foi a resposta que eu dei à minha mãe e à minha madrinha. Não és casada, que você é criança, queres casar? Eu disse, não. A tia
Quando morreu, o padre não veio porque disseram que ela não é casada. Eu não sou casada, também não vou à igreja, porque a igreja é só para as casadas. Meu Deus. E aquilo marcou-me, e o meu pai, como era assim, já numa ideia, não era assim muito amigo das missas, não sei o quê, deixam lá Miúla em paz, não sei o quê. Então ficamos assim e nós fomos andando. Depois veio a Revolução, aquilo era na OPA, etc. Muito marxismo, muita política, e eu não estava assim muito, e ficamos assim andando. Mas tenho uma prima, que também é serva de Deus, Amém. é da Igreja dos Anciãos, a Cândida Monteiro, Ok. e ela ia sempre à igreja, chamava Tuxa, vamos, porque em casa chamam-me Tuxa. Ok. Tuxa, vamos, vamos. Eu dizia, não, eu não vou. Eu tinha sempre aquela resposta, não vou, eu não sou casada, não vou. Fiquei com aquilo, uma revolta que Sim. houve dentro de mim. Sim. Então fomos andando e dificilmente eu frequentava a A igreja. igreja. E o meu chamado para a igreja de reavivamento, para a igreja pentecostal, foi algo assim. Eu já depois tive a minha primeira filha, já tinha as minhas 2 filhas, e dizer que eu sonhei 3 dias seguidos com o líder da igreja. Eu não o conhecia. Então eu sonhei sempre que eu estava assim num momento da aflição e que ele sempre aparecia e tirava-me daquela aflição que eu estava. Eram animais a perseguir-me, era eu assim na água, afogar-me, e ele sempre aparecia, estendia a mão e puxava-me. Sonhei 3 vezes e no terceiro dia eu na altura era secretária provincial da OMA de Cabinda, e a Secretaria da Cultura, a Delegação da Cultura ficava atrás da sede do partido. Ok. E eu estava assim a trabalhar, de repente deu-me assim alguma coisa para ir ver o meu irmão. O Euclides tinha vindo de Cuba e estava a trabalhar na cultura. Quando eu entro na cultura, encontro o senhor sentado. Eu disse, não pode, eu estou há 3 dias a sonhar com esse senhor. E agora venho aqui na cultura e encontro esse senhor. Mas o que isso significa? Eu entrei apavorada para o gabinete onde o meu irmão estava. E o meu irmão, é o quê? É o quê? Ele pensou que eu fosse dar assim uma notícia. E eu assim bem assustada disse, quem é esse senhor mulato que está aí sentado, de fato branco? E o meu irmão disse, é o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Senta aí, ainda estás assim bem aflito. Eu disse, não. Olha, Euclides, eu estou 3 dias a sonhar com esse senhor e agora venho aqui para a cultura, estou a encontrar esse senhor com a roupa que eu sonhei com ele. Meu Deus. E então o Euclides, como é assim, brincalhão, disse, epá, esse parece que é o caso de amor e ternura. Eu disse, não, não é nada disso, o que Sim. está acontecendo, quem é esse senhor? E Euclides disse, não, esse senhor é um senhor profeta que veio do Congo, abriu uma igreja aí na paragem do Iema e ele está ali. Eu disse, mas como é que eu estou a sonhar com ele? O que aconteceu? Estou 3 dias a sonhar com ele. O que ele disse, epá, isso é sério. Mas queres ir lá falar com ele? Eu disse, não, não quero. Como é que eu vou falar com ele? Vou falar com ele o quê? Eu não conheço. O ele disse, não, estás a sonhar com ele. Vai perguntar por quê. Eu disse, epá, não sei. Então fomos e depois eu saí dali, só lembro, eu fiquei assim muito... Estava a querer procurar uma explicação. O que é que houve? O que é? O que é que isso aconteceu? Por quê? E ele ficou assim muito atento. Eu entrei, saí, e o Euclides veio e disse, não, eu posso te apresentar. Eu disse, não, não quero. E saí, o Euclides acompanhou-me e ele ficou assim muito, sempre fixo, assim, a olhar para mim. E eu fui para o serviço, não consegui trabalhar naquele dia. Saí e peguei a minha pasta, fui-me embora, fiquei um tempo, depois fui-me embora para casa e voltei a encontrá-lo aí em frente aos serviços de imigração estrangeiro. E eu fui para casa, passado 3 dias, a minha irmã mais velha, que já é falecida, foi lá à casa e disse, olha, chegou aí um profeta e ele está a falar da palavra do Senhor com muita autoridade. Eles têm o dom da cura, têm libertação. Eu já fui lá e eu quero que vocês também vão para lá comigo. Pois a minha mãe, todos fomos para lá e quando cheguei era ele. Uau. E quando eu entrei, ele disse, eu estou à tua espera. Meu Deus.
Eu estou já à tua espera há muito tempo. Antes de eu vir para aqui, Deus já me revelou a ti. Você é uma serva de Deus que vai ajudar o meu ministério aqui. E tu vais ajudar a espalhar a palavra do Senhor. Tu és uma escolhida de Deus. Eu que não acreditava, que tinha um marxismo-leninismo na cabeça, que Deus não existe, Sim. que não sei o quê, já a religião é o ópio da sociedade, Uhum. uma série de coisas. Então, só quero dizer que a partir daquele dia eu fiquei mesmo na igreja. Já não saí mais. Então, fiquei aí todos os dias à tarde, ia para a igreja. Isso foi nos finais do ano de 2092, já quase nos finais do ano. Sim, sim. Então fiquei ali e houve um dia, tinha um liturgista na igreja, que era o pastor Sebastião Pucta, lia. Naquele dia o pastor estava a ler e o profeta levantou e disse, não, deixa que essa mamã faça a leitura. Eu disse, meu Deus, eu que não conheço a Bíblia, estão a dizer João, estão a dizer Coríntios, eu não sei nada. Eu disse, não, alguém vai te auxiliar. Quando eu disser o livro, Sim, sim. alguém vai te auxiliar. E então eu comecei a ler. E ele disse, viram a diferença da leitura? Então, mamãe, a partir de hoje, tu és a liturgista da igreja. Uau. Então, eu ficava aí, depois, no período da manhã, nós tínhamos a formação. Tínhamos uma formação interna da igreja, que era os pastores, tinham 3 pastores que faziam formação, discipulado. Eu fui participando, então eu ia para a igreja por volta das 10h30, 11 horas, ficava até que se realizasse o culto, e o culto acabava lá para as 20, 19, 20 horas, e eu ficava aí. Eu nunca tinha ouvido falar da palavra do Senhor, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Então, fui fazendo a formação, fui fazendo o discipulado, fui fazendo a formação, adquirindo conhecimento, sabendo da história da Bíblia, os livros da Bíblia. Depois comecei a dominar, já não era preciso ter o auxílio das pessoas, e fui ficando aí na igreja. Fui consagrada, Sim. a discípula primeiro, depois fiquei diaconisa, fui ajudando no trabalho Sim. da igreja. E houve uma situação complicada em que o profeta teve que sair de Cabinda e voltar para o Congo Democrático. E eu fui porque eu apaixonei-me pela palavra de Deus. Uau. E o profeta dizia sempre assim, a Bíblia é um livro codificado. Tu tens que ter o código do cofre para abrir a Bíblia. Yes. Porque tu não podes interpretar a Bíblia como se fosse um jornal, como se fosse uma revista. A Bíblia tem coisas que está escrito uma coisa, mas não é aquilo. Muitas vezes vai ler pedra, mas não é pedra, é pão. Yes. Vais ler pão, mas não é pão, é Jesus. E então tu tens que saber interpretar, e a única coisa que pode te fazer interpretar a Bíblia é você ser batizada pelo Espírito Santo. Amém. É tu teres o Espírito Santo. Como é que eu vou encontrar esse Espírito Santo? Porque eu já estava perdidamente apaixonada pela palavra de Deus. Uau. Eu fui, e é o que a Bíblia nos diz. Eu deixei as minhas filhas com a minha mãe, eu deixei o emprego e fiquei 3 meses a viver no Moanda. Outros veem assim, apóstola Aldina, mas como é que ele é serva? O profeta talvez, como por causa da posição dele, que ele pôs apóstola, mas como é que foi? Não, foi uma conquista. Amém. E foi uma orientação do Espírito Santo. Não foi, o profeta disse-me assim, não sou eu que estou a consagrar-te, mas é o Espírito Santo que me está a orientar. Amém. E eu sou orientada pelo Espírito, eu sou orientado pelo Espírito Santo. Então eu fiquei 3 meses que tive uma formação profunda de teologia, etc. E 3 meses eu vivia onde? Sim. Eu estava a viver numa casa que não tinha teto, não tinha portas, não tinha janelas. Meu Deus. E eu, quando fui para aí, eu já era secretária provincial da Roma de Cabinda. Meu Deus. Naquele tempo tinha regalias, tinha Sim. posição, tinha não sei o quê. Era membro da comissão executiva do Comitê Provincial do Partido de Cabinda. E eu abandonei 3 meses,
porque eu tinha que fazer a formação. Quando chovesse, eu lembro-me que só tinha assim uma parte pequena da casa, porque era aquilo que o profeta podia pagar para nós ficarmos. Éramos muitos servos, éramos cerca de 56 pessoas. E estávamos assim divididos todos, era a possibilidade que ele tinha. Tinha uma metade da casa que tinha teto e a outra não tinha. Se chovesse, nós todos íamos Aquela correr para metade. aquela metade que estava aí. E o profeta comprou, tinha uma sala grande, o profeta comprou um tapete assim plástico verde. Então nós todos íamos a tapete verde. Ok. Todos nós íamos para o tapete verde, onde tínhamos as aulas, onde tínhamos o ensinamento, onde tínhamos a oração. Era onde eu aprendi e recebi o Espírito Santo. Então eu fiquei aí e a refeição era uma vez por dia. A refeição era uma vez por dia. E era mais o quê? Pondu, que é a nossa quizaca. Ok. Pondu era coisas que, quer dizer, aquilo era arroz com um bocado de quizaca assim por cima, um peixe, comprava aquele peixe cabuenha que Pequenino, fritava sim. bem para a escama, não podia escamar, aquilo era muito pequeno. Sim, sim. Então eu passei isso tudo. Uou. Eu aprendi a comer todo tipo de folha, a quizaca, folha de batata doce, folha de abóbora. Aí só comíamos mesmo folhas, Sim, que é o que dava para todos, que tirávamos também da lavra que tinha no quintal. Então estávamos ali e passamos isso tudo, por amor de Deus. Sim. Quando eu voltei à cabine, parecia que tinha feito uma lipo. Estava bem magra. Minha mãe, quando eu regressei depois de 3 meses, as minhas filhas ficaram com a minha mãe, vieram a correr, abraçar-me. A minha mãe começou a chorar. O que se passou contigo? Você estava onde? E é aquilo tudo. E eu queria dizer que no Congo Democrático, eu às vezes vejo assim, pessoas congolesas a falar lingala na rua. Eu digo, não, o angolano é bom. No Congo, você chega uma semana, ou aprendes lingala ou vais embora. Porque não podes falar português na rua. Ok. E então aquilo era um controle mesmo. E nós fomos andando, a partir dali eu nunca mais saí, nunca mais virei as costas a esse Deus, esta palavra. Nós fomos andando, fomos ajudando o ministério. O profeta depois veio, entrou por Luanda, porque ele cresceu no Congo Democrático, mas ele era do Kwanza Sul. Ok. Então depois conseguiu a documentação, conseguiu localizar a sua família, entrou por Luanda e nós fomos sempre apoiando esse ministério. Para dizer que em 1993, eu fui consagrada apóstola e a minha consagração foi uma coisa surreal. Amém? Amém. Nós estávamos numa vigília de oração e era já em Moanda mesmo, no Moanda. E estávamos numa vigília de oração e o profeta disse, Deus me manda, o Espírito Santo está me orientar para te consagrar como apóstolo. Então, mas a tua consagração, o profeta disse, pegou assim a batina dele, atirou e disse, se tu agarrares, é porque o Espírito Santo está a confirmar o teu chamado. E ele tirou a batina dele e atirou, e a batina foi longe. Eu tive que correr e agarrei. Ato profético. Estás consagrado o teu ministério. Uau. Você é uma mulher de Deus e vais seguir o Senhor até o fim. Então, a partir daí, nós começamos, o profeta não estava, voltei à cabinda, éramos 3 pastores, era eu, era o pastor Abraão, era o apóstolo David, que faleceu há 2 anos. Ok. E então fomos e levantamos a igreja que o profeta tinha deixado. Levantamos a igreja que estava na paragem do Iema, quem conhece Cabinda, mas depois saímos e ficamos aí na rua Avenida Duque de Chaz, quer dizer, saímos de um beco para vir quando todo mundo estava a acreditar que aquela igreja nunca mais se levantaria. Mas nós, quando eu vim, depois da minha consagração, eu disse, não, a igreja não vai morrer, vamos levantar a igreja. Não, não pode, o profeta saiu daqui com problemas, eu disse, ninguém vai nos arranjar problema. Se essa igreja é de Deus, vai levantar. E fomos, a igreja levantou. Hoje nós a igreja está representada em
em faltam-nos só 5 províncias para concretizarmos as 21 províncias. Estamos na região Centro-Sul, estamos em Cabinda, estamos na região Leste, estamos em Luanda com diversos ministérios. A igreja está a andar. E houve um dia que foi isso em 2013, no mês de junho. Eu vim a Luanda numa reunião e recebi uma mensagem. Eu saí da reunião, peguei o telefone para ligar para o profeta para para perguntar onde é que ele estava, porque eu queria falar com ele. Sim. Sentia a necessidade de falar com ele. E ele veio e ele disse-me, quando eu pego o telefone, estava a tocar e era ele a ligar para mim. Eu disse, o Espírito está em conexão conosco. Sim. E o profeta disse-me, olha, estás aonde? Pede só autorização para vir a Luanda, porque eu tenho urgência de falar contigo. Tem que ser já amanhã ou depois de amanhã. Eu disse, não, pai, eu estou em Luanda. E estava mesmo a ligar para ir ter consigo. O pai está onde? Está na igreja ou está em casa? Eu estava a sair de casa, mas vou ficar. Estava a sair para ir para a igreja, mas vou ficar para estar contigo, porque eu tenho urgência mesmo de falar contigo. Sim. Então, quando fui, ele começou a contar a história toda da igreja, como é que fundou, como é que ele foi chamado, como é que foi. E eu comecei assim a estranhar por que ele me estava a repetir aquela história que eu já sabia algumas coisas. E ele estava a repetir-me. E ele disse, eu perguntei, mas pai, por que estás a repetir? Ele disse, não, é que eu vou viajar. Eu vou viajar e a igreja não pode ficar assim. E durante o tempo que eu estarei ausente, a apóstola Aldina vais responder pela igreja. Vais ficar à frente da igreja. Sim. Eu disse, pai, como é que eu vou ficar, pai, se eu estou como governadora da província de Cabinda. A sede da igreja é em Luanda. Como é que eu vou fazer isso? E também, pelas minhas funções de governadora, é incompatível com a função de líder espiritual. Sim. Eu posso até ser apóstola, mas ser líder da igreja, ficar à frente, não vai dar. Temos que criar uma comissão. Ele olhou assim para mim e disse-me, eu disse, mas o pai vai viajar para quanto tempo? Vai viajar para onde? Disse, não, eu vou viajar, vou para a Europa. Eu disse, mas para a Europa como? Vai fazer o quê? Vai demorar muito tempo. Por que eu tenho que ficar? Se aqui tem pessoas que podem ficar, por que o pai, eu que estou em Cabinda, o pai me está a chamar para eu ficar à frente da igreja? Quanto tempo vais ficar? Eu não posso ficar mais que uma semana fora de Cabinda. Sim. E ele olhou assim muito seriamente para mim e disse, eu vou ficar por muito tempo fora. Como é que vai ficar muito tempo e eu vou estar... A sede da igreja em Luanda, como é que vai ser? E ele disse, olha, tu mesmo o Espírito te escolheu. Meu Deus. Eu já despedi de todas as igrejas. Já falei com quase todos os servos. Ninguém me fez essas perguntas. Só tu me estás a fazer essas perguntas. Disse, mas vais ficar aonde? Fui fazendo assim várias perguntas. Quem tratou o teu passaporte? Porque eu é que tratava. Eu disse, eu não tratei teu passaporte. Quem te pagou o bilhete? Disse, não, foi o pastor Jonas. Disse, pastor Jonas, não pode. Então eu fiquei assim em dúvida, mas o que é que se passa? Lá apertei tanto que ele depois disse, olha, eu vou te dizer a verdade, a minha missão terminou. Uau. Eu vou para a casa do pai. Eu estou há 6 meses a orar sozinho, porque a minha missão terminou. E ele disse, não sou eu que te escolhi, é o Espírito Santo que te escolheu. Amém. Porque essa igreja não é igreja de homens, para que eu possa te escolher. Amém. Portanto, o dono da igreja é que te escolheu. Uau. E eu estou há 6 meses num retiro espiritual e sempre é o teu nome que aparece. É sempre você que é indicada. Eu disse, pai, vou fazer como? E ele me disse assim, não sei. Jonas também quis fugir de Nínive, mas entrou num navio. É verdade. Mas Deus fez com que ele fosse atirado na água e o peixe lhe engolisse e fosse lhe vomitar em Nínive. Então só Deus sabe qual é o peixe que vai te engolir e que te vai vomitar em Luanda.
Eu não sei, mas Ele que é o dono da obra, Ele é que sabe. Amém. Eu fiquei, meu Deus, o que é que vai ser? Porque eu conhecia a constituição da igreja. Eu disse isso aqui, vou ter muita guerra, vou ter muita luta, porque havia muita gente que queria ser. Sim. Há muita gente que já combatia o profeta. Uhum. Agora eu vou aparecer primeiro, sou mulher, sou angolana, sou dirigente. Muitos Como é que eu vou fazer? porquês. Muitos porquês. Escolhido não tem Mas então escolha. eu depois olhei, eu disse, também não vou negar, se Deus me escolheu, eu vou. Amém. Se Deus me escolheu para funções no governo, eu disse, pai, como é que eu vou fazer? E ele disse, não, Deus sabe todas as coisas. Uau. Então, fomos andando e eu tenho graça que eu sempre fui preparando assim a minha família. Eu falei, dizer, olha, essas funções no governo, no Estado, não é para muito tempo. Porque eu tenho um chamado, se é que o Espírito Santo me escolheu, ele é que sabe. E tem uma passagem que às vezes as pessoas também às vezes ficam admiradas, por como é que eu cheguei à governadora, como é que eu cheguei à governadora da província de Cabinda, que é uma província muito complexa. Sim. E uma província com muitos problemas. E eu fui assim a primeira mulher. E então não é fácil, porque as pessoas aí não aceitam muito as mulheres como nesses lugares. Sim. E basta ver que quando eu fui governadora, éramos só 2 mulheres governadoras. Era eu em Cabinda e era a Cândida Narciso na Lunda Sul. Exatamente. Então, depois já tinha estado a Cândida Celeste, que esteve no Namibe, esteve no Bié. Então, não era assim muito usuário, e sobretudo Cabinda. Cabinda era uma província que ainda estava em guerra, ainda estava em muitos problemas, tinha muitas situações, e então porem aí uma mulher. Mas essa história da governadora também tem o seu lado espiritual. Exatamente. Deus sabe tudo. Foi em 1997, na altura o profeta estava no Congo, Brazzaville, estava em Ponta Negra. E como Ponta Negra é fronteira com Cabinda, houve uma grande cerimônia em que os servos todos de Cabinda fomos para Ponta Negra. E levamos também o grupo coral, etc. Então foi uma grande celebração que nós tínhamos ali. E o profeta convidou todos nós, os ministros de Deus, fomos para a montanha. Okay. Uma montanha bastante distante, lá em Ponta Negra, não me lembro bem agora o nome. E de manhã o profeta chamou-me e disse, vem mãe, você trabalha onde? Eu disse, não pai, eu sou secretária provincial da OMA de Cabinda, na altura era secretária provincial. E ele olhou para mim e disse, tu não vais ficar aí. Tu vais ser governadora de Cabinda. Eu disse, eu? Não, pai. Eu estou muito longe deste cargo. Não se E o imaginava. profeta falou-me assim em Lingala, e eu aí bimolimote, tu não conheces o espírito. Uau. Eu disse, como assim? E ele disse, não. Eu fui a Cabinda e o profeta começou a descrever-me a sede do governo da província. E disse, eu fui a Cabinda para ir falar contigo. E levaram-me numa casa cor de tijolo, tem reis do chão, primeiro andar, tem portas de vidro e tem um tapete vermelho, começa desde a porta, sobe a escada, levaram-me. E quando levaram-me numa porta, bateram a porta, tu abriste e estava escrito em cima da porta, governadora de Cabinda. Eu disse, pai, isso aqui não é verdade. Eu disse, tá bem, eu recebo. E assim a rir, porque eu estava com outros servos de Cabinda, começamos a rir. Disse, profeta, mesmo esse som, esse espírito é como. Começamos assim a rir. E fomos andando e eu esqueci-me daquilo. Esqueci-me daquele sonho, profecia. esqueci-me daquela revelação. Fui trabalhando, era secretária provincial da OMA, depois fui para a diretora do Minarse de Cabinda. E eu estava aí a trabalhar com toda a dedicação, porque eu gosto, quando me dão uma tarefa, eu tenho que fazer. E tenho que brilhar, eu não aceito. Fazer com excelência. Eu sou como. Alguém disse-me assim, eu não aceito um bom nem muito bom, eu tenho que ter excelência. Excelente. Então fomos trabalhando, fomos mudando alguns programas do Minarse, fomos prestando atenção nos equipamentos sociais, as creches que não tinham, atenção
E essa é a minha paixão, ação social. E Uau. liga-se muito com a igreja. Então, eu fazia aquilo com muito amor. Eu aprendi depois, até comecei a andar assim de panos, foi iluminar-se. Eu disse, eu tenho que estar igual às pessoas que vêm ter comigo, porque a minha roupa não pode ser uma barreira para que as pessoas venham falar comigo. Porque se eu estiver sempre de fato, com sapatos altos, as pessoas vão ver-me lá em cima sim, e queria ser. coisa. Então eu comecei a andar de panos e a minha mãe só dizia, não, você na outra vida devia ser congolesa. Eu disse, não, eu tenho que estar igual a Uau, eles. sim, Então lembro é uma verdade. vez e eu abri as portas para conversar, porque muitas vezes, sobretudo os idosos, eu vi que os idosos, o que eles queriam é alguém que ouvisse a história deles. Uau. Então eu levava muito tempo a ouvir os idosos, outros diziam, não, mãe, não, esses aqui levam muito. Não, ele às vezes não queria nada. Ele queria conversar, ele Sim. queria alguém que ouvisse. Alguém que ouvisse. E eu pus o meu ouvido à disposição para que Uau. pudesse ouvi-los e ajudou-me muito a questão de ser serva de Deus. Então, fui andando e houve uma Assembleia Geral da Igreja. Eu vim a Luanda para vir à Assembleia Geral da Igreja e nesta reunião eu recebi uma chamada. Dizia-me assim, olha, aqui é do protocolo da presidência. Eu até pensei que fossem esses burladores. Sim. E quer dizer que a senhora amanhã às 11 horas tem que estar aqui no palácio para tomar posse. Tomar posse de quê? De vice-governadora. Então, eu disse, não pode. Eu comecei a rir. Ele disse, não ri. Eu disse, você mesmo não tem outra pessoa para burlar, sou eu mesmo. E ele disse, não, você tem que estar aqui, não sou burladora. Estou mesmo aqui, olha, vou te pôr a falar com o chefe do protocolo aqui da presidência. E falei, e eu fiquei assim, fiquei a tremer, e o profeta estava na mesa, e ele começou a ver que havia qualquer coisa assim estranha a acontecer. Depois perguntou-me, quando eu acabei, veio e disse, o quê? Eu disse, não, pai, estão a dizer que eu amanhã, às 11 horas, tenho que estar no palácio, porque vou ser nomeada vice-governadora para a área social de Cabinda, para a política e social na altura. E o pai disse, eu pensei que o pai me tinha esquecido, porque foi em 97 que eu tive conversa com ele, que ele me deu a revelação. Ele disse, tu disseste-me que estavas longe, agora continuas longe? Uau. Recebeu a profecia quando? Em 97. E foi só em 2012 que eu sou nomeada vice-governadora. Eu tinha me esquecido disso. E ele me fez recordar. Ele disse, lá no monte, eu te disse, você disse que estava longe. Agora, hoje, és nomeada vice-governadora. Estás longe? Meu Deus. Continuas longe? Eu olhei muito seriamente. Disse, pai, o quê? Não, depois ele me fez recordar, eu já me tinha esquecido. Então fomos, dia seguinte eu tomei posse, fiquei vice-governadora para a política e social. Depois fui em 2013, finais de 2012, fiquei como governadora interina e não, vice-governadora 2010. Nos finais de 2012 fiquei governadora interina e em 2013 fui nomeada governadora de Cabinda. E só para vos dizer que desde os meus empregos, todos que eu tive, eu nunca fui pedir emprego. Uau. Eu sempre fui chamada. Comecei a trabalhar no governo da província de Cabinda em 79 como escriturária, depois saí como escriturária de primeira. Isso era, os melhores alunos eram encaminhados para a função pública. Eu, graças a Deus, fui uma das melhores alunas e fui encaminhada para o governo da província para trabalhar. Éramos 3, era eu, essa minha prima Cândida Monteiro e tinha a Paulina, que também foi para a procuradoria. Como a OMA, também só me chamaram. Olha, estão-te a chamar, vai à sede do partido, querem falar contigo. Fui para lá e coisa. Isso tudo por quê? Por causa do trabalho que eu fui fazendo. Como funcionária do governo também sempre fui destacada, fui funcionária de vanguarda, etc, etc. E Deus está-me a dizer aqui, uma das coisas também que fez com que tivesse esse repertório todo, e frisou num ponto onde eu intervi, onde a mãe falava que as pessoas ligavam para si.
E é muito importante nós frisamos aqui que a juventude de hoje não capta isso. E Deus me disse assim, ela carrega o espírito de excelência. Sim, é isso. Excelência. Fazer bem as coisas. Por onde você passar, deixar a tua assinatura. Não fazer por fazer. Eu estou a aprender muito, estou a beber muito. E das muitas coisas que a mãe está a falar aqui, que a apóstola está a falar, eu me revejo. Quando o programa começou, eu olhei para o diretor e comecei a rir. Por que eu comecei a rir? Porque a apóstola é do meu dia, do meu mês. 12 de maio. 12 de maio. E eu sei o que é bem pessoas, como é que são as pessoas de maio. E sobretudo, nosso, às vezes somos mal vistas, porque nós queremos bem as coisas. Tudo. Exatamente. As coisas têm que ser regradas, não pode ser de qualquer jeito. Isso. E parece que não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre Deus. Porque nós carregamos esse espírito. E quem passa no nosso caminho só aprende. Mas às vezes somos incompreendidas. Muito. Infelizmente eu passo por isso. Muito, muito incompreendidas. Porque eu gosto de coisas corretas. Eu disse, se eu tenho que fazer bem, por que eu vou fazer mal? Exatamente. E se eu estou a orientar para fazeres, por que tu não fazes? E então, aí está uma coisa que eu queria passar. Quando eu sou nomeada como governadora, eu não quis assumir. Eu disse, eu sou serva de Deus, vão me impedir de pregar. E parecendo que não, nós ainda temos alguns respigos do comunismo, do não sei o quê. Então, eu disse ao meu pai, como é que eu vou assumir governadora? Como é que vai ficar a igreja? Porque na altura eu era a pastora titular de Cabinda, quer dizer, a responsável da província de Cabinda. Era eu. Eu, como nominar-se, como não sei o quê, vice-governadora, me facilitava. Agora, como governadora, não vai dar pai. Como é que eu vou? Coisa? O meu pai disse, aceita. Aceita. Deus tem um propósito para ti. Isso é. E ele me disse, o que é que tu entendes quando a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra? O que é que tu entendes por isso? Eu disse, não, quer dizer que a igreja, nós os servos de Deus, temos que ser o exemplo para o mundo e temos que guiar o mundo. Ele disse, não. Minha filha, senta. Uau. Há o governo espiritual e há o governo secular. O governo espiritual tem que iluminar o governo secular. E como é que tu vais dominar se tu não conheces como é que funciona? Não estás aí dentro. Como é que tu vais dizer a alguém que está errado se tu não conheces o trabalho dele? Como é que tu vais dizer que não, o caminho é esse, o que está certo é esse, se tu não sabes o que é que está errado? E tu não sabes o que é que vai orientar. Então, minha filha, a igreja é grande. E essa igreja tem que crescer em Angola e tem que alcançar os 4 cantos do mundo. Sim. E tu só vais poder se fores a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, tu só podes chegar num presidente e dizer, Deus disse para te dizer isto está errado, isto está certo, quando tu estiveres organizada. Sim. Porque se tu fores lá dizer, vai dizer, não, tua igreja também está mal, está a vir me dizer o quê? Sim. Você não anda bem, como é que vai dizer? Mas se tu vais, essa é uma missão, vai aprender como é que o governo secular funciona, porque ele ainda não tinha despedido. Ele disse, a tua missão na igreja é grande e tu precisas de aprender a criar o governo espiritual dentro da terra, um governo dos céus. Uau. Então tu só podes corrigir o governo secular se tu entenderes o que é que eles estão a fazer. E eles só vão te respeitar porque saberem que tu lhes conheces. Exatamente. Porque se tu não os conheceres, eles também não vão poder te enganar. Sim. Então, tens que criar uma igreja forte que serva de suporte para o governo de Angola, que você pode aconselhar e pode chegar e dizer, Deus me disse para te dizer. E eles vão te ouvir porque te conhecem. E se não te conhecerem, é impossível. Daí algumas portas, daí Deus permite que algumas portas se abram na nossa vida, não importa qual é o nível, muitas vezes do nível mais alto, não porque nós somos bonitas. Não. Não sobre a nossa vaidade, não sobre a nossa sabedoria, porque nós temos a maneira, o achismo. Sim. Eu se for para ali, não é sobre nós.
É sobre ele. É Aquela isso. porta se abriu porque alguma coisa a serva de Deus precisava aprender lá dentro e o nome dele precisava ser glorificado. O aprendizado. Yes. E eu vi que durante a governação não foi fácil. Era a primeira mulher que aparecia. Era uma filha de Cabinda que todos que estudou lá, cresceu lá, todo mundo conhece. Conhece meu pai, conhece minha mãe. Era tipo como Jesus, mas quem é esse? Esse não é filho do José, o carpinteiro. Mas esse Uou. aqui não é essa aí que cresceu aí no Amílcar. Não Sim. é essa aí que cartava água na cabeça Como é que está conosco. Esse que aqui? não sei o quê. Como é que ela conseguiu? Não, ninguém sabia o que Deus preparou. Então, é aquilo que nós dissemos. Se não aconteceu no oculto, no público não acontece. Sim. Nós ganhamos no oculto, fomos lá no secreto. No secreto. Uhum. Fomos orando, abandonei a casa, fui orando, fui procurando Deus, quis conhecer Deus, eu recebi Deus, recebi o Espírito Santo, recebi a palavra, recebi a missão. E o meu pai, eu sinto, porque hoje não tenho muitas coisas, eu quero lhe procurar, mas Deus diz, eu estou aqui, fala comigo. Amém. Porque eu admirava a sabedoria dele, ele tinha uma resposta para tudo. Tinha um versículo bíblico para te justificar tudo o que estava a acontecer. E então foi assim que fomos andando e foi uma luta muito grande nesses sítios todos que nós tivemos. Era muito combate. E eu lembro-me uma vez, era um combate tão grande, o meu pai ainda estava em vida, e eu vim, fui à igreja, comecei a chorar, pai, eu vou abandonar, porque não dá. Ele olhou para mim e disse, não, a rosa é bonita, mas também tem espinhos. Yes. Deus te disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, se Deus venceu o mundo, se Jesus Cristo venceu o mundo, tu vais vencer. Essa missão, você sabe que essa missão você não pediu a ninguém. Havia muita gente, você era a mais improvável da lista, mas fica a saber que Deus pega dos improváveis e faz prováveis. A mulher samaritana não era ninguém para evangelizar. Tanto mais que ela ia buscar água na hora que ninguém estava. É verdade. Mas Deus lhe disse, vai na cidade e chama, e todo mundo veio. E os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas todos, quando vieram, sabiam que era um judeu que ia pregar. E chamaram-lhe de profeta. Olha que a mulher começou a chamar Jesus de estrangeiro. Como é que você, judeu, me pede de beber água a mim? Depois lhe chamou de profeta, depois começou a lhe chamar mesmo de Messias. Então, Deus não pega os prováveis. Yes. Glória a Deus. Lembra-te de todas as histórias da Bíblia. Moisés era gago. Cresceu na casa do faraó. Mas Deus está escolhendo Moisés para ir libertar o povo. Amém. Então, você, essas lutas todas, disse, minha filha, não tem problema. Ele só dizia, ajoelha, vou orar. Vamos orar, ajoelha, vamos orar. Era só a receita do profeta, era ajoelha, vamos orar. Sim. E ajoelhamos, oramos. Dali, depois de orar, você se sente aliviada. E no dia seguinte, o problema que tu achavas que não tinha solução, sim. Ele depois chamava. Como é que ficou então a situação? Não, pai, foi resolvido. Ele começava a rir. O pai ria muito. Eu te disse, você veio desesperada, a situação está aí. Onde eu aprendi que as grandes montanhas se movem com a oração de Deus. Quando Jesus disse, se tiveres a fé como um grão de mostarda, vais dizer, essa montanha sai, vai para o mar e ela vai. E a fé te leva a orar. Quando você ora, dobra o joelho, porque você tem fé que há um Deus que está a escutar, há um Deus que está a chamar, há um Deus que vai dar solução. E essa é uma demonstração de fé. Então foram situações muito difíceis. Eu, às vezes, via coisas nos jornais que nem eu sabia, e eram acusações falsas, lutas. Mas eu aprendi que quanto maior é a luta, é porque os desafios são grandes, sim, à tua frente. Sim. E às vezes nós pensamos que não, estar na governação é mais fácil que estar na igreja. Não, na igreja é difícil. É verdade. É difícil, porque na governação os inimigos são visíveis. Sim. Na igreja é um invisível, um diabo invisível que penetra na pessoa para coisa. E depois eu aprendi também
que na governação, quando te chateia, você exonera. Não é? Verdade. Tira. Mas na igreja, quando te perseguem, você abraça. Ei, Na igreja, quando querem te matar, você tem que lhe abraçar. Você tem que lhe salvar, porque se você lhe abandonar, ele vai se perder. Se não te matou a ti, vai matar o outro, vai na cadeia. Porque você lhe tirou, então você tem que aprender a abraçar. E nós temos um defeito, nós do nosso signo de maio gostamos tudo em ordem. em ordem. Sim, Então, às vezes, nós nos enervamos, Sim. ficamos, sim. vemos, mas depois tem que ter a paciência. Eu estou na E igreja. Deus, para nos testar, nos manda pessoas difíceis. Manda mesmo os demônios difíceis, para saber se você já se converteu ou não. Ei. Tá mandando alguém fofoqueira de manhã até à Sim, noite. Sim, Mas você Sim. tem que lhe pegar. sim, tem que Para lhe lhe amar. libertar da fofoca, porque É. ele disse que você não pode lhe deitar Não fora. pode. O que vem a mim, de maneira alguma, lhe deitarei fora. É verdade. Então você vai deitar fora a pessoa que está vindo para É se verdade. converter. É verdade. Então, às vezes, você encontra aquela pessoa drogada, prostituta, bem confusão. Ela está vindo à igreja. Eu, uma vez, ajoelhei-me, eu saí do gabinete, depois já de 2017. Eu saí do gabinete, eu tinha uma senhora que até trabalhava na minha casa, já é falecida, que chorava todos os dias por causa de uma filha Uau. que estava no mundo da droga, no mundo da prostituição, que não aparecia. Dizia, mãe, eu às vezes fico 1 ano sem ver a minha filha. Fico 2 anos, tenho que andar, procurar as amigas para vir. Eu disse, eu fiz como profeta, mamãe, ajoelha, vamos orar. Vamos orar. Começamos a orar, orar, orar. Um sábado tínhamos retiro na igreja e todos estavam aí. Depois de nós orarmos, tive um descanso. Eu entrei no gabinete para fazer qualquer coisa e as pessoas todas estavam aí sentadas. A filha daquela senhora entrou, a mãe não reconheceu a filha. Uau. Ela já estava 2 anos sem ver essa filha. E a filha veio, sentou-se atrás da mãe. E eu saí já do gabinete, já estava na hora de entrarmos outra vez na oração. Eu saí do gabinete e vejo aquela moça. Parecia uma pessoa que estava, uma demente. Eu disse, meu Deus, eu voltei para o gabinete, ajoelhei, meu Deus, o que queres de mim? Está me mandando uma maluca aqui. É o quê? Depois eu a orar, a senhora entrou, disse, mãe, a minha filha que eu te falei está aí na igreja. Eu disse, quem? É aquela maluca que está aí? É aquela. Eu disse, não tem problemas. Vamos orar, entramos, oramos. Depois entrei no gabinete, falei com ela. Ela já estava arrependida, dizer que queria mudar, que o Espírito Santo lhe tocou, que não sei o quê. Disse, mãe, eu já falei muito mal de ti. Quando você estava aqui com a minha mãe, eu estava falando mal de ti, falava não sei o quê. Eu disse, não, é Deus que está a mandar. Vem. E até hoje ela está conosco. Queria dizer que essa drogada, essa prostituta, hoje tem seu marido, tem sua casa, trabalha. Eu pus-la a trabalhar na minha casa. Muita gente dizia, como é que você vai pôr essa senhora, essa drogada, uma própria família dela, tia dela, como é que essa vai te bater em casa? Eu disse, não vai nada me bater. Tem algumas mazelas, mas que estamos a superar pouco a pouco. Amém. Então, esse é o trabalho de Deus. Uau. Esse é o trabalho de Deus. Então, são muitas lutas, muitas coisas. Eu fui vendo na governação, eu observo, estou a ter tanta perseguição, não, na igreja é pior. Quem acha que a igreja é lugar de Sim. descanso, não, Sim. é lugar de luta. Sim, Se você não está treinada, não sume a é igreja. verdade. Se você não está treinada, porque é uma luta constante contra todas as hostes do Sim, demônio. do demônio, é E verdade. eles aparecem todos os dias. É no lar, é na família. Família, sim. É muitos problemas, te atacam de todo lado. É verdade. Mas eu aprendi, tenha calma, eu aprendi com o profeta, dobra o joelho, ajoelha, ajoelha. Nem tudo, às vezes, nós devemos reagir de forma carnal, Sim, mas leva o combate para a área espiritual. é verdade. A nossa luta não é contra a carne, nem Verdade. contra o sangue. A nossa luta é contra o quê? O Satanás. Satanás, os espíritos. Então, os espíritos do demônio. Então, essa luta é espiritual. Sim, Não é do sangue, não é da carne, é que é espiritual. exatamente. Então, deixa que o Espírito Santo luta com o espírito do demônio. Vai invocando o nome do Senhor, vai orando constantemente. Eu tudo entrego a Deus. Amém. Já somos duas, eu e a mãe entregamos a Deus. Joelho no chão, boca no pó. Amém? Não é sobre vaidade, perceba Amém. algo.
não é sobre vaidade. E há tempo determinado para todas as coisas. Amém. A oração é combustível. Amém. A oração é combustível. E faz-me lembrar, apóstola, da resposta de Daniel. Daniel, se parasse de orar, a resposta não chegaria. Daniel, se parasse de orar, Deus não iria mandar o seu anjo da maior hierarquia para guerrear para que a resposta chegasse. Amém. Mas oram para tudo? Sim, oramos para tudo, porque tudo começa no Espírito. Então nós temos que mergulhar no Espírito, investir no secreto, para que na carne, no físico, possamos ter vitória. Amém. O escolhido não tem escolha. E uma lição também que eu aprendi aqui, a apóstola recebeu profecias, direcionamento, sonhou, mas foi obediente. Amém. A obediência. Sem obediência não tem como você chegar nos lugares onde Deus disse que você ia chegar. Amém. Por mais profetas que apareçam na tua vida, 100 profetas, 1000 profetas vão te profetizar. Amém. Mas se você não obedecer, se você não for sensível à voz do Espírito Santo, se você não investir no secreto, se você não aceitar o preparo, porque a apóstola foi preparada. Amém. Porque muitas vezes olham para os servos de Deus que estão a impactar, que têm a unção, que estão a ocupar determinados lugares, pensam que não é vaidade, e uns atribuem algo místico, bruxaria com isso. Não! Existe um secreto, existe um preparo. E quando a mãe falava de preparo, aonde foram naquela casa que tinha metade do teto, aonde só comiam quizaca e depois uma metade de peixe e arroz. E as pessoas dizem sempre, mas a serva ainda já passou por tudo. Só um pouquinho que eu vou acrescentar aqui. Existe sim preparo. Amém. Quem não tem preparo não impacta. Não impacta. Quem não tem preparo não transborda a unção. Antes de me sentar aqui, eu emagreci quase 20 quilos. Amém. E no preparo Deus tira a comida. As pessoas pensam que é só carne, é só jejum. Não é no espírito. No espírito. Deus é que faz com que você deixe de comer certos alimentos. Naquele exato momento, o meu também foi 3 meses, apóstolo. Amém. 3 meses de preparo para que descesse a unção dele. Amém. E para que começasse o evangelho. Amém. Então não é vaidade no mundo espiritual. Não é vaidade viver em Cristo. É mesmo luta. A direita é luta, a esquerda é luta, a frente é luta. Mas a cruz está à tua frente. Olha para a cruz. Então aprendi muito, estou a aprender muito aqui. E eu queria dizer, não para de lutar. Quando a luta vem, é para lutar. Amém. Quando você é convocado para o exército, é para a guerra. Amém. Não descansa. Yes. Porque não, eu já estou cansada, a luta é demais. Eu sempre tenho dito assim, e está aqui, eu tenho dito, eu não gosto de lutar. Mas se alguém me desafiar, eu luto até o fim. É verdade. Não, eu não provoco guerra, eu não provoco confusão. Mas se você sair mesmo do teu canto para vir lutar, prepara para lutar. Porque enquanto eu não te derrotar, eu não vou descansar. Porque eu não te provoquei. Sim. Eu sempre gosto de fazer tudo bem feito. Gosto de respeitar desde a criança, desde o idoso, desde o subordinado. Sim. Então, muitas vezes, até na igreja, até dito, não, a mãe não é igual aos outros. Não, eu pego, eu abraço, eu falo, eu vivo os problemas que as pessoas vivem. Verdade. E então, eu transmito aquele amor. E eu aprendi também, mesmo o feiticeiro, para você vencer o feiticeiro, não é com muita luta. Sim. Ama ele. É verdade. Você com o amor, ele vai ser contaminado pelo amor e vai deixar. Por isso é que o pai diz, orai para os amigos é fácil. Quero ver vocês orarem para os vossos inimigos. É isso, orai pelos vossos inimigos. Eu gosto de orar pelos meus inimigos. Aliás, todo culto, antes de começar, nós quando estamos a fazer a confissão, é orar pelos nossos inimigos. E não é orar para lhe matar. É orar para que o Espírito Santo entre no coração dele e ele se converta a Deus. Amém. E que ele receba a Deus. E que ele aprenda também a perdoar e aprenda a respeitar. Amém. Então, é isto que nós fizemos. E vamos sempre lutar. Eu não provoco, eu nunca inicio
uma guerra. Uma guerra, sim. Mas se alguém iniciar, vamos até o fim. Vamos até o fim. Uma vez alguém me disse, você é muito trungungueira. Eu digo, o meu Deus também é trungungueira. Também é. Enquanto ele não amarrou Satanás, não ficou Sim, sossegado. sim. Então eu também não posso deixar um diabo solto. Sim. Ou se converte, ou fazes qualquer coisa. E nós dissemos sempre, ou nos larga ou morre. Ou morre, é verdade. Ou nos larga ou É morre. verdade. Então este é o nosso lema. Eu Sim. não inicio a guerra, mas todos os combates que vais tendo, nós às vezes temos que ter a calma Sim. e o discernimento. Às vezes não é perguntar por quê. Por que Deus está a permitir isso? Por que Deus está a levantar pessoas contra mim? Por quê? Não, eu pergunto para quê? Para quê? Exatamente. Para quê? Verdade. Qual é o propósito? É verdade. Porque ele sabe que ali onde eu vou ter problemas. Sim. Jacob ficou a trabalhar na casa de Labão 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos. Amém? Amém. 21 anos. E foi muita luta. Para quê? Era para quê que Deus queria? Porque ele ia lutar com o anjo, atravessar o rio. Sim. Preparo. E lutou toda a noite. Sim. E se ele não soubesse lutar, ele não iria vencer. Verdade. Não conseguiria lutar toda a noite. Verdade. E no fim do fim, ela pega na cintura do anjo e disse, eu não vou te deixar enquanto não abençoar. Ele disse que o teu nome agora já não é Jacob, é que? Israel. Você não consegue vitória sem luta. E a luta você tem que lutar. Ele não desistiu, ele estava cansado. É isso aí. Estava 21 anos a trabalhar. Estava a vir com toda a família para atravessar. Atravessou toda a família. Quando ele pensou que não, agora vou descansar. Nada. É. E qual a vitória que ele teve? Ele pensou que o irmão dele, Isaú, ia lhe matar. Sim. E quando Isaú lhe vê a família, desce e lhe abraça. Sim. Sim. E lhe deseja boas-vindas. Porque abençoa. você já lutou muito. Você já lutou todas as lutas. verdade. E eu já não quero mais luta contigo. Contigo. É aquilo que a Bíblia diz. Quando você está com o Senhor, até os teus inimigos fazem paz contigo. Amém. É verdade. Aquele que te persegue, aquele que te odeia, vai fazer paz contigo. E não é você que vai lhe procurar. Ele é que vem te esperar para te dizer que a guerra acabou. Amém. Porque você lutou. Amém. Você venceu. Não desiste. Continua a lutar. E depois, eu gosto mesmo de lutar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está me dizendo, não é você que luta, é o Senhor que luta por ti. Eu tenho que dar trabalho a Deus. É verdade. Ele não pode ficar descansado. Não, como é que você, o Espírito Santo está dentro de mim para vir dormir? Sim, não, camarada, acorda, vai lutar. Porque é assim, eu tenho que lhe dar trabalho. Porque eu nunca serei derrotada. Eu posso o inimigo até pode pensar que eu desisti, que já me venceu, mas no fim do fim, Sim. se é que o meu Deus, que se chama justiça, Amém. ele vai fazer justiça. Amém. Por isso, eu tenho dito sempre na igreja, nos ministros de Deus, faça os possíveis de estar sempre justo na presença do Senhor. Não faça nada de errado que Deus pode te condenar. Sim. O diabo pode te condenar. O diabo pode te acusar. Não permitas que Deus encontre acusação por ti. Por isso, anda sempre no caminho certo. Faz sempre o bem. Faz sempre a vontade do Senhor. Santidade, obedece ao Senhor. Sim. E há uma coisa, eu gosto de obedecer. É. Eu fui obedecendo. Quando eu conheci o profeta, eu não lhe conhecia. Sim. Mas ele disse, vamos. Eu fui. Para dizer que outros pensam que não, esse quando vai na igreja são afobados, não tem não. Eu tinha casa, minha casa estava mobilada, eu tinha posição, naquele tempo tinha loja franca, eu tinha cartão de loja franca, ia comprar, Sim. na minha casa não tinha fome. Sim. Eu tinha tudo, mas Deus me chamou e eu fiquei lá 3 meses a comer uma vez por semana, o dia todo no tapete verde a aprender. Sim. Para que hoje pudesse exercer o sacerdócio com sabedoria, com conhecimento. Amém. E então, fiquei ali 3 meses. Verdade.
Quando chovesse, aquilo ia só lá naquele cantinho, nós todos ficávamos aí, ninguém podia dormir, porque ia até cair chuva por cima. Mas há quem não quer, há quem não quer renunciar, há quem não quer, e há quem quer ser visto, conhecido por aquilo que tem, não por aquilo que é, pelo Deus que carrega. Não, tem que me conhecer porque eu sou a governadora. Sim. Tem que me conhecer porque o último carro é o meu. meu. Tem que me conhecer porque os meus sapatos são altos e quando eu chego o meu perfume. Não. Tem que me conhecer porque eu carrego Jesus. Tem que me conhecer porque eu sou a jumenta, eu carrego a palavra. E tudo aquilo que eu viver, né? A casa que eu vou ter, o carro, é consequência daquilo que Deus preparou para mim. Muitos têm vergonha, apóstola, de serem vistos como servos, filhas de Deus. Não, e eu agradeço muito a Deus por pôr na minha vida o profeta Paulo Jolim Molende. Eu agradeço a Deus. Porque lá tinha aquela casa que não tinha teto, não tinha janela, mas tinha uma casa onde o profeta ficava. E, na minha posição, ele podia me pôr lá na casa onde ele estava, porque tinha melhor condições. Mas o profeta me meteu lá. Sim. E depois de ficar lá muito tempo, saímos de lá, passou aquela fase da formação, do não sei o quê. Quando estávamos já em Luanda, o profeta me disse: sabes por que eu te pus lá naquela casa que não tinha porta, não tinha janela? Te pus lá junto com todos os outros para matar o teu orgulho. Era para matar o teu orgulho. Você tem que ser preparada para grandes desafios. E você não pode ter orgulho. Então, eu às vezes fico admirada as pessoas por causa do a forma de ser, de chamar. Porque as pessoas de Maia têm uma coisa, nós não escondemos. Quando tem problema contigo, você tem que saber já. Nós não sabemos ser hipócritas. E eu não sei ser hipócrita. Eu, se tiver problema com alguém, eu posso não te falar, mas você vai ver já na minha cara que eu não estou nada bem contigo. E enquanto eu não te falar, não sinto bem. É verdade. E então, às vezes a pessoa pensa que é arrogante. Não sei. Me quebraram o orgulho, mas me quebraram forte. E ele disse: você agora está preparada porque eu quebrei o teu orgulho. Te fiz mesmo numa casa sem porta, sem janela, com mosquito, com não sei o quê, que apanha chuva. Lá chove muito. Meu Deus. Porque o teu orgulho tinha que quebrar. E eu via que às vezes tinha assim pessoas de menor que estavam lá na casa do profeta. Mas eu no princípio ficava olhando, poxa, ele me deu. E é que o orgulho quebrou mesmo. E eu aprendi que em qualquer posição que Deus te puser, Ele serve. Que não é pela grandeza, não é pelas condições, é pela fé. Amém. É por Ele. E nós estávamos lá, não apanhei paludismo, não apanhei febre tifoide, não apanhei nenhuma enfermidade. Uau. Mas eu dormia no relento. Uau. Eu ficava aí exposta, comia uma vez por dia. E tudo estava bem. Eu não adoeci, não fui parar ao hospital. E eu vejo que agora, muitas vezes, estamos a dormir no ar-condicionado. Estamos doentes. Estamos doentes. Gripe, é tosse de todos os sítios. Gripe, é tosse, é mosquito, porque febre, porque paludismo. Lá não tive nada, 3 meses não tive nada. Sim. Vim bem, fiquei bem, estava saudável. Amém. Não tinha nada. Comi aquilo que eu nunca comi, mas era a melhor comida que eu estava comendo no momento. Sim. Também não tinha hipótese. Ou comer ou comer. Não tinha como escolher. E eu hoje aprendi isto. Eu lembro-me que, como deputada, fomos ao Cunene e fomos lá ao município de Nambacundi, lá, e serviram-nos, olha, um frango muito bom, um frango de iole, que chamam, com fungo de maçango. E tinha que se comer à mão. Aquilo era pôr, eles cozinham naquelas panelas de barro. Sim. E tens que pôr na mão, cortar o frango, o fuba, punha o fuba naqueles balaios. Então, o meu colega foi dizendo: como é que eu vou comer aqui? Não tem... Eu disse: olha, rapaz, lava a mão e come. Então, ele: não consigo. Eu disse:
aqui não tem outra forma, todos estão a comer. Depois a senhora que serve vem, tira primeiro prova para mostrar que tudo está bom, não tem veneno, não sei o quê. A senhora pôs a mão, cortou, disse, olha, já te ensinaram, aprendeste já. Exato. Come. Olha, eu lavei as mãos, comecei a comer. Ele ficou a olhar para mim e disse, não pode. Deputada Aldina, você está comendo? Eu disse, rapaz, se não comeres, vais morrer de fome. Vamos embora, começa a comer. Aqui não é Portugal, aqui é mesmo aqui na terra. E depois ele também começou lá, epa, está-me a queimar. Eu disse, o problema é teu, põe na boca. Na boca vai queimar, eu disse, põe na boca só. E vai passando. E comi muito bem. Olha, até hoje eu tenho uma paixão por aquele frango, por aquele fungo. Eu adapto a qualquer coisa. E eu vi que a missão que Deus deu ao profeta de quebrar o meu orgulho foi mesmo quebrado. Uau! Foi mesmo quebrado. É para lhe sustentar na caminhada. Nada. Uau! O Espírito Santo manda e como sempre nós só obedecemos. É mais um programa que está a impactar a minha vida. Muitas chaves, perceba algo. Estamos bem na reta final, que é bom durar pouco, mas eu tenho uma pergunta, a última, né? Se for da vontade de Deus para fazer na apóstola, na nossa mãe aqui. Apóstola, na caminhada, encontrou algum altar resistente ao seu chamado? Um altar familiar dentro da caminhada eclesiástica? Encontrou algum altar resistente familiar na tua caminhada? Muitos. Sabe que a religião, a igreja de reavivamento, a igreja pentecostal, começou aí por volta dos anos 80. Começou por volta dos anos 80 e nós temos que dizer que quem trouxe o reavivamento espiritual foi mesmo os nossos irmãos do Congo Democrático. Sim. Mas o Congo Democrático tinha uma barreira da língua, porque não falavam português. Exato. E tinha a barreira que nós todos dizíamos já não, que o congolês mesmo é aldrabão, não coisa, aquela barreira do caráter. Exato. Então tinha algumas barreiras que não eram sempre bem aceitas. Depois apareceu a igreja Maná, Exato. que já era a igreja do Jorge Tadeu, já falava português, teve menos barreiras. Mas o apóstolo Jorge Tadeu juntou-se ao movimento do Congo Democrático que já tinha começado. Ele foi ter com eles, perguntou e trabalharam e colaboraram. Depois veio o grande movimento então dos brasileiros, que começa a Igreja Universal, a Igreja Mundial, é que trouxe aquele boom. Mas nós temos que conhecer a história mesmo. Foram os congoleses que trouxeram o reavivamento, que nós ouvimos falar de Espírito Santo, porque nós estávamos mesmo como lá, quando o apóstolo Paulo perguntou se foram batizados pelo Espírito Santo, e disseram, nós nem sequer nunca ouvimos falar disso. Nós estávamos mesmo assim. E então, a minha família, eu sou da família de origem cabo-verdiana. Em Cabo Verde, o catolicismo é mesmo grande e não foi muito fácil aceitar e, sobretudo, eu já tinha um posicionamento de aceitarem que eu tivesse que abandonar para estar na igreja. Sim. E às vezes era aquilo, não, a igreja dos congoleses, a igreja dos airenses. Não, a igreja dos airenses, a igreja é de Deus. Amém? A palavra é de Deus. Não temos que estar aqui com essas coisas. Então, foi complicado. Mas o que é a obediência. A obediência. Então, nós fomos obedecendo e eu quero dizer que há muitos altares familiares. As pessoas às vezes ficam assim, não, a igreja está a lutar porque o altar familiar existe, sim senhora. Existem pactos de família. Há famílias que têm pacto que ninguém pode se formar. Ninguém pode ser pessoa, ninguém pode ser promovido. Que a miséria é o centro. O selo de qualidade daquela família. Sim. Há pessoas que mulher não pode casar, por mais bonita que você seja, por mais prendada, pode fazer o melhor bacalhau com nata, melhor arroz de pato. Você não casa mesmo. Pode estar bonita, estás aí, não consegues. Então, há outros que têm vários pactos dentro da família, vários altares, que é preciso você quebrar esses altares. É preciso nós quebrarmos esses altares. E havia muita luta.
Mas nós vamos vencendo pouco a pouco pela nossa resistência e pela nossa obediência. E depois nós temos a fé que a luta não é minha, essa luta é do Senhor. Há um dia que toda a minha família estará comigo, se é que for a vontade do Senhor. Amém. E nós só pedimos a Deus que continue a usar-nos como instrumento da sua fé. Continua a usar os nossos lábios como a nossa boca para pregarmos o evangelho, as nossas mãos para curar, etc. Há hoje um movimento que é muito estranho, que eu fico admirada, quando vejo muitos servos de Deus a virem para as redes sociais, a virem para os programas, dizerem que não, usar azeite é mal, curar não existe, Jesus já não cura. Então, que Jesus você está a pregar? Que tipo de pastor você é? Há um pastor de grande gabarito que me disse a mim que Jesus já não cura. Essas coisas de cura, de não sei o que, é mentira, é aldrabice, não sei o que, eu não creio. Eu disse, não, você está no lugar errado, porque o meu Deus a quem eu adoro, o meu Deus cura, o meu Deus liberta, o meu Deus até hoje cura, e não há um modelo de cura. Não há um modelo de cura. E Jesus mostrou isso. Ele curou o cego de Jericó, perguntando o que é que tu queres que eu te faça. Ele disse, eu quero ver. Então veja. Na mesma hora teve. Mas lá na aldeia, ele tirou o cego da aldeia, levou para fora, cuspiu no chão, fez o lodo, esfregou nos olhos e disse, agora vai se lavar. Estás a ver? Não, estou a ver as árvores andar. Oh, rapaz, não é árvore, é pessoa. Vai de novo se lavar. E ele foi se lavou. E disse, agora estou a ver. Volta, mas não entra na aldeia. Mas como é que eu vou entrar na minha casa sem entrar na aldeia? Yes. O que Jesus quis dizer, volta para a tua casa, mas deixa os altares familiares. Deixa os hábitos que você tem. Yes. A aldeia onde todos viviam, onde tinha fofoca, onde tinha o feitiço, onde tinha as pragas, onde tinha tudo. Ele disse, volta na tua casa, mas não volta na aldeia. Minha casa está na aldeia, mas eu estou a dizer que não volta para casa, mas não volta para a aldeia. Como é possível? Não, volta para a tua casa, mas deixa os altares. Deixa as tuas ligações que você tinha. Amém. Nasce uma nova criatura. E transforma a tua aldeia na casa do Senhor. Faça da tua aldeia uma casa onde se adora o Senhor, onde se busca o Senhor. Então, essa casa, essa aldeia que você tem que voltar, não a aldeia da antiga. Deixa que tudo se faça novo. Tira o velho formento, que já não levanta massa. E busca um formento novo que vai levantar a massa. Era isso que Jesus estava a dizer àquele ser. É preciso nós mudarmos e nós temos que combater. Dizer que o diabo não existe, existe. Senão, em Apocalipse 22 não dizia ficarão de fora os demônios, os feiticeiros. Como é que feiticeiro não existe? Então quem vai ficar fora? Jesus então falou à toa. Yeah. A palavra do Senhor não é para nos instruir, não é para nos falar. Como é que estão aí a falar, a Bíblia fala do feiticeiro, você quer vir me dizer que não tem? Você está a se encobrir na palavra do Senhor. O meu Deus cura, o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta. Se Deus não curasse, não libertasse, eu não estaria aqui. Minha irmã foi tentada, envenenada, tentaram me envenenar 3 vezes. Meu Deus. 3 vezes que eu dei conta. Jesus. Tentaram me envenenar, a primeira vez foi num copo. Serviram aí aquela gasosa Vitalô, trouxeram já servido nos copos. Quando eu estendi a mão, senti um zunido. Quando eu peguei o copo, fez 1000 pedaços na minha mão. Jesus. Eu simplesmente recuei e fui para casa. A dona da casa depois veio ter comigo. E confessou que não, eu tinha envenenado, mas era para o meu tio, que é feiticeiro, e sem querer você pegou no copo. E como é que eu sabia? E como é que o copo explodiu na minha mão? Meu Deus. É porque há um Deus que me protege, que me guarda. Há um Deus que não pestaneja. Há um Deus que não dorme por causa de mim. Meu Deus. Há um Deus que me protege. Segunda vez foi da comida.
havia uma atividade, convidaram não sei o quê, porque não, serve, não, a comida da chefe já guardamos ali. Quando puseram na mesa, o prato rachou. Jesus. Irmã, eu não tenho outra hipótese senão crer nesse Deus. Oh, Senhor. Esse Deus do profeta Paulo Jolim Molende, esse Deus da Igreja Pentecostal Semente da Paz, esse Deus que me chamou, que me pôs a dormir numa casa sem teto, sem porta, sem janela. E hoje eu digo, se alguém tem inveja na minha casa, se alguém tem inveja do meu carro, vai fazer o que passa no caminho por onde eu passei. Você não pode tirar aquilo que Deus me deu, multiplicando por 100. Yes. Os apóstolos do Senhor vieram lhe perguntar, Senhor, nós que abandonamos a nossa casa, a nossa família, o que é que nós teremos? O Senhor disse, ainda nesta vida terão 100 vezes mais. Então, a minha multiplicação por 100 não pode te incomodar. Vai procurar o número que vais multiplicar por 100. Ei. Vai dormir na casa sem teto onde eu dormi. Ah. E não só numa viagem do Moanda para o Boma, caminhão avariou. Ficamos 3 dias com chuva, dormi debaixo do caminhão. Minha irmã, esse Deus me levou a me quebrar o orgulho, a me quebrar tudo. Eu não posso ser orgulhosa, eu não posso ser prepotente. Eu não posso. Porque Deus me quebrou mesmo tudo. Deus me quebrou tudo. Então, eu aprendi muito com esse Deus. Ele me levou em caminhos. E eu hoje, por amor de Deus, nem que me digam que mergulha numa fossa, eu mergulho. Onde Deus me levar, eu vou. Amém. E eu gosto de ouvir a voz do Senhor. Eu gosto. Quando o Senhor me levanta, me leva. E eu tenho dito, o conhecimento nós adquirimos com estudo. Lendo livros, ir à escola, ir à faculdade, temos o conhecimento. Mas a sabedoria é de Deus. A sabedoria é de Deus. Não queira ser inteligente. Não queira ser o melhor aluno da sala. Não quer... Ser o melhor aluno da sala é bom. Sair no quadro de honra é bom. Mas ser sábio é de Deus. E há muitas situações, irmãos, que nós vencemos com a sabedoria. Obrigado. Ensinado por Deus, orientado por Deus. A sabedoria vem de Deus. Vem de ler a Bíblia, de meditar. O que diz o Salmo 119, medita dia e noite na palavra de Deus. Ele é a lâmpada para os teus pés e a luz que ilumina o teu caminho. Se você não tem palavra, se você não medita na palavra, eu às vezes durmo 3, 4 da manhã, só a ler a Bíblia, a meditar. E às vezes é aquilo que o meu líder espiritual disse, a Bíblia é um livro codificado. Quanto mais você meditar, o Senhor vai te abrir. Amém. Vai te abrir a mente, vai te abrir a sabedoria, vai dizer o que é que Ele quer dizer. E qual é a palavra certa para o momento certo. Há muitos leem a Bíblia, está a interpretar a Bíblia como se tivesse a interpretar o jornal, como se tivesse a interpretar a revista. Não, interpreta espiritualmente a Bíblia. Lê espiritualmente a Bíblia. Quando o profeta me disse, lê a Bíblia espiritualmente, eu disse, mas eu vou ler como espiritualmente? Fica como? Se aqui está escrito. Não. Lê a mensagem, o que é que Deus quer te dizer? E muitas vezes nós ficamos assim perdidos, porque estamos, não, está escrito na Bíblia, mas isso que você está a ler, não é isso que o Senhor quer dizer. O que Ele quis dizer é isto, assim. Ah, é como? Não, é o que está aí. É o que está aí. Seja sábio. Aprenda a lidar com Deus conforme Ele é. Deus não é homem. Deus é espírito. E importa que aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Não veja Deus como um homem. Está a falar contigo como homem. Não, Ele é espírito. Deus. Discerne espiritualmente o que é que Deus quer te dizer. Meu Deus. Às vezes você tem problema no lar, de repente te abandona o marido. Vai, não liga, vai. Papá, boa viagem. Amém.
é aquilo que David disse no Salmo 51. Senhor, não retira de mim o Espírito Santo. Pode tirar a coroa, pode tirar a patente, pode tirar tudo, mas não retira o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu aprendi que tudo, o altar te dá tudo. Verdade. O poder vem do altar. Amém. O dinheiro vem do altar. Tudo te vem do altar. Se te faltar o altar, te faltou tudo. Mantém-te em Jerusalém, no altar onde Deus te meteu. Amém. Não queira ambicionar outras coisas. Não queiras. A Bíblia nos fala de Esther. Esther, ela conquistou primeiro o altar, depois é que conquistou a cadeira de rainha. É verdade. Mardoqueu lhe disse, olha, vão matar todos os judeus. Você pensa assim, só porque estás no palácio, não vais morrer, você também vai morrer. Ela disse, não. Convoca todo o povo. Vamos orar e jejuar durante 3 dias. E Deus vai responder. Não, você rainha, entra já na presença do Senhor. Não, meu tio, há um decreto. Se você entrar no átrio do rei sem ser chamada, serás morta. Mas eu sei que o Deus que eu adoro, em 3 dias, Ele vai me permitir entrar sem ser chamada. Quando você está na presença de Deus, até onde nunca te entraste, vais entrar. Quando você está na presença do Senhor, há um decreto contra ti, mas esse decreto vai mudar. Em nome de Jesus. Havia um decreto que quem não for chamado vai morrer, mas ela, quando orou 3 dias, ela entrou e o rei, em vez de lhe matar, levantou o cetro e disse, minha rainha, pede tudo o que quiseres, ainda metade do reino vou te dar. Amém. Ai! Amém. Mas a lei era que quem não for chamado é morto. Mas ela, como orou, lhe disseram, até metade do reino pede, eu vou te dar. Ai, quando você está com Deus, aquilo que você não pediu vão te dar. Porque Ele não ouve somente aquilo que você pede pela boca, mas Ele sabe aquilo que deseja o teu coração. Esther foi sábia. Ela não disse logo, a mais quero matar os judeus, ele está contra mim. Não, ele disse, não, meu rei, eu vou preparar um banquete, mas não vem sozinho, vem com a Hamas. E 3 dias ainda, comeu o 2º dia, 3º dia. E ela não abriu a boca para dizer que ele estava contra ela e contra o seu povo. Sim. Porque ela, quando entrou lá, ela não se identificou como judia. É verdade. Ela não foi lá identificada como judia. Esther ela não tinha nada para ficar mulher do rei. Era estrangeira, era órfã, era pobre. Mas eu quero te dizer, a tua posição não define o que Deus quer de ti. Deus vai querer de ti. Amém. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém. Obedece somente ao Senhor. Amém. Segue somente o caminho do Senhor. E Ele vai fazer de ti aquilo que Ele quer que tu sejas. Então não faça esforço sozinha. Esther, o que ela fez? Ela disse, não, primeiro vou orar. Primeiro vou me dobrar. Primeiro vou chorar no altar. E o altar de Esther lhe fez conquistar a coroa. Lhe fez conquistar a salvação do povo judeu. Então o poder não te dá altar, mas o altar te dá o poder. Glória Por a isso Deus. te mantém no altar do Senhor. Continua na presença do Senhor. Eu era governadora, mas eu ia pregar na igreja. No dia dos lava-pé, eu ia lavar pé. No dia dos lava-pé, eu ia lavar pé. Eu fazia questão que na quinta-feira eu ia na vigília. E eu lavava pé de todos na igreja. E eu era governadora de Cabinda. Então, nós temos que saber, esse nosso compromisso com Deus é grande. Saímos de longe, foi uma longa trajetória, mas tudo segundo a vontade do Senhor e segundo o plano de Deus. Quando eu assustei,
o meu mandato acabou, eu vim para Luanda. Deus é grande. Amém. Eu vim para Luanda e estava como deputada eleita por Cabinda, mas eu tinha que ficar em Luanda. E de repente chamaram-me e disseram: Camada Aldina, você já não vai ficar em Cabinda, mas você será agora deputada por Luanda, vais trabalhar em Luanda. Glória a Deus. É isso. Amém. E eu lembrei, o profeta disse: eu não sei qual é o peixe que vai te engolir, mas Vai você te será engolir. engolido e será vomitado em Em Luanda. Luanda. E eu estou aqui vomitado em Luanda Jesus. para servir o meu Deus. Muitas lutas. Logo que cheguei a Luanda, enfrentei uma luta grande em termos familiares. Uma luta grande. Eu próprio dizia: não vou resistir. Mas Deus disse: eu sou contigo. Eu fiquei 50 dias dormindo no altar da igreja. Jesus. E Deus me levantou e disse que pode te faltar tudo, mas eu não te falto. Glória a Deus. E fiquei ali, levantei, começamos a continuar com a obra que o profeta Paulo Jolim Molende deixou. E vamos continuar essa obra até o fim. Amém. E cada dia a minha vida é um milagre. Amém. É uma resposta de Deus. E eu sempre digo, se no espírito não aconteceu, no mundo não vai acontecer. Se no espírito escreveram sobre mim, sinto pena da pessoa que me persegue e que me odeia. Oh. Porque eu sou mais que vencedora naquele que morreu na cruz por mim. Amém. Amém. Então, essa é a minha fé, essa é a minha certeza. E eu vivo pela fé. O justo vive pela fé. Amém. Nós vivemos pela, Pela fé. fé. O escolhido vive pela fé. Acreditando que Deus que lhe levantou é fiel para lhe proteger, é fiel para cumprir tudo e é fiel para enviar os anjos ao nosso respeito para nos guardar e para guerrear conosco. Eu estou impactada. Eu estou impactada. A apóstola foi usada grandemente como boca de Deus para nos responder, para nos ensinar, para nos confirmar coisas que Deus já tinha falado. Você, minha irmã que está aí desse lado, não faça resistência ao teu chamado e obedeça. Deus dá sinais. Eu sei que você que está aí, Deus já te deu um sinal Amém. de que Ele tem uma missão na tua vida. Lembra-se que a apóstola disse que Deus lhe deu sonho com alguém que era o pai dela espiritual. E Deus fez questão de lhe conectar com esta mesma pessoa. Este grande homem de Deus que lhe instruiu, que lhe pegou na mão e caminhou com ela, que lhe tornou essa grande mulher. Então lembra-te dos teus sonhos. Lembra-te da palavra do profeta. Amém. Que já falou contigo e você sabe que você é escolhida. Mas só que você faz resistência. Você não quer obedecer o teu chamado. Aceita. Esteja no momento, na fase do eis-me aqui. Amém. Para de fazer resistência. Diga sempre, simplesmente, eis-me aqui. Eu disse, eis-me aqui. Por isso é que eu estou aqui. Amém. No chamado, no lugar do propósito. A apóstola disse, eis-me aqui. Por isso é que ela está aqui sentada aí, a mulher de impacto, que vai impactar a tua vida com esse testemunho. Ela vive Deus, ela respira a Deus, ela confia em Deus. Assim como nós confiamos em Deus, você também pode. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Eu sei que Deus vai permitir com que a apóstola volte aqui neste programa para nos ensinar, porque eu preciso beber mais de tamanha sabedoria que esta mulher carrega. Sabedoria do alto. Não é o homem que dá sabedoria, é Deus. Amém. Então não se esqueça, prepare sempre a tua caneta e o teu bloco de nota. Eu não quero parar o programa, vocês já sabem, daquele programa que a serva Edna faz uma certa resistência em terminar. Mas, apóstola, estamos bem na reta final. Amém. Eu agradeço muito a Deus pela tua vida, por Amém. aceitar o seu chamado. Esteja à vontade para falar o direcionamento da sua igreja, se tem redes sociais,
algum contacto, minha mãe esteja à vontade. Se tivermos alguma coisa, então pode acrescentar. Beijinhos e abraços. A câmera é sua. Amém. Queria dizer que nós estamos na Avenida 21 de Janeiro, descida da Samba. Estamos no prédio, frente a frente ao prédio do café. Estamos aí, tem uma entrada, estamos frente a frente ao prédio do café, na Avenida 21 de Janeiro, descida da Samba, frente a frente ao prédio do café. Temos os cultos às terças, quintas e ao domingo. Porque a segunda-feira temos trabalhos com os servos, encontro sim. com os servos. Na quarta-feira é o dia das mamás. Ok. Ficam aí todo dia. Sábado é preparação do culto. As quintas-feiras é o culto de cura e libertação. E as sextas-feiras é o trabalho interno. É preciso organizarmos a administração, etc. E sábado é preparação do culto dominical. E domingo temos então o grande culto que começa das 10 às 12h30. Amém. Estamos sempre aí, temos os dias de jejum e oração, aí é permanente, ficamos aí a orar, vamos ao monte, etc. E eu queria dizer que é hora da igreja angolana saber que somos um só corpo. Não é hora de competirmos, é hora de complementarmos um ao outro. E às vezes podemos saber que uma determinada igreja tem o dom da cura. Sim. Você tem o dom da palavra. Amém. Não precisas ir às redes sociais criticar a cura do outro. E é preciso que o cristão, as igrejas cristãs, começamos a entender isto. Que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Amém. E cada um faz aquilo que Cristo manda. Eu, irmã Edna, eu nunca vi um muçulmano a ir na rede social criticar o outro. Eu nunca vi um feiticeiro a ir na rede social atacar o outro feiticeiro. Mas nós, os cristãos, vamos. Pastor da igreja está a atacar a outro pastor da igreja, mas nós somos irmãos. O que se passa conosco? Um reino dividido entre si não subsiste. É verdade. O que se passa conosco, os cristãos? Estamos sempre a ver o pastor está a criticar o outro. Deixa. Chama o teu irmão, conversa com ele. Eu às vezes vejo assim pessoas que têm um comportamento, vejo assim na rede social, eu vou ter com a pessoa, mesmo que não tiver amizade comigo, eu vou ter com ele. Pergunto-me o que significa aquilo que fizeste. E ele vai me explicar. E ali eu vou entender. E se não der para entender, eu vou dizer. E ele talvez vai deixar de atuar daquela forma que estava a atuar. Então nós os cristãos estamos sempre divididos, a criticar um ao outro, pensamos sempre que teu curso de teologia é superior ao curso que o outro fez, achamos sempre que você prega mais. Não é o momento de competir, é o momento de complementarmos uns aos outros. Amém. Temos que saber, eu não estou na igreja católica, mas eu tenho que reconhecer que celebração de casamento é mesmo com os católicos, a celebração de missa do óbito é mesmo os católicos. Então, por que eu não vou fazer lá? Ficamos assim a competir. Por quê? Cura e libertação é mesmo para nós do reavivamento. Então, você que está na tua igreja, que não tem cura e libertação, manda para a igreja de quem tem. Vamos nos complementar um ao outro, não vamos nos combater. Amém. E estamos numa Páscoa. Feliz Páscoa. Amém. Que Jesus ressuscita tudo que está morto na nossa vida. Amém. Que Jesus nos faça levantar. Estamos a preparar o dia de Pentecoste. Pela primeira vez em Angola, as igrejas espirituais e de reavivamento vamos nos unir no dia de Pentecoste. Amém. Para celebrarmos esse dia que deu origem à nossa igreja. Amém. Vamos orar o nosso Deus. Amém. Muito obrigada. Vamos orar sim o nosso Deus, vamos parar de disputa. Evangelho não é disputa. Tá? Cristo morreu na cruz por todos nós. Pelas pisaduras dele nós fomos curados. Amém. Então vamos nos amar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. O Espírito Santo mandou e mais uma vez nós obedecemos com este grande testemunho.
um testemunho completo, cabeça, tronco e membro, onde o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado em nome de Jesus. Deus faz, Deus fez, Deus fará. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Deus. Agora sim, vamos para os nossos patrocinadores que fazem com que muita coisa aconteça nesse programa. Nós precisamos da tua semente, nós precisamos do teu patrocínio, porque vocês sabem que não é fácil fazer a obra de Deus. Amém. Encontramos muitos desafios, mas mesmo assim não paramos. Faça sol, faça chuva, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com câmeras de última geração, como não, com telefones de alta geração, como não, nós estamos aqui a gravar o Pod Fé para levar estes conteúdos que têm impactado vidas. Então você que se sentir tocado, semeia nesse ministério, abençoa esse ministério. Jesus também teve ajuda, perceba algo. Jesus não trabalhou sozinho aqui. Então ajuda esse ministério que é de Cristo. Comissão Emergida para Cristo, patrocinador desse ministério, a partir do Reino Unido para Angola, para o Pod Fé. Veja onde está a sair essa ajuda. Faz muito neste ministério. Deus abençoa a Comissão Emergida. Biju Online, uma marca de semi-joias personalizada. Eles fazem envio a toda a Europa, estão em Portugal. A Serva Edna hoje está com a Biju Online. Esse fio maravilhoso, personalizado, onde eu estou de joelho e na parte de trás tem um versículo que eu muito gosto. Essa bijuteria é banhada de 18 quilates de ouro. Esta encomenda chega até na tua porta, perfumada. Encomenda já Biju Online. Pixel Tech, responsável por essas imagens de qualidade. Toques de beleza com fé, responsável por cuidar da beleza da escolhida Edna. Bolos da Cliosof, responsável pelos nossos lanchinhos. Deus abençoe os bolos da Cliosof. Visitam a página Dotes e Carinho da Sol. Obrigada a todos vocês pelo carinho que têm por nós. Cookies Fabulous, pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. Também é responsável pelos nossos lanchinhos, nossos bolinhos, para não só mimarem os nossos convidados, mas a nós também. Precisamos trabalhar de barriga cheia. Delícias da Maquise, bolos caseiros, sabores incríveis para adoçar o seu dia. Você também quer fazer parte da nossa equipa como parceiro, semeador? Entre em contato conosco 937 900 958. Contos de fada, sem esquecer, a produção pensou que eu me esqueci. Contos de fada com essa flor, essa rosa linda e maravilhosa para a nossa apóstola. E vocês já sabem que o conto de fada é o melhor florista da cidade de Luanda com os arranjos perfumados. Amém. Apóstola, é uma honra. Obrigada, obrigada. Que Deus Esta- faça prosperar. Amém, amém, amém. Amém. Carla, beijinho no teu coração. Amém. E vamos assim fechar o nosso programa com a oração da nossa mãe e nossa apóstola, que vai fechar conosco com toda a honra e prazer. Amém. Pai de toda a glória, nós te agradecemos, Senhor. Neste domingo tão especial que nós comemoramos o dia da Páscoa, a tua ressurreição, Senhor. Senhor, hoje pregamos na igreja sobre o silêncio que faz barulho. E o silêncio do túmulo de Jesus fez barulho e faz barulho até hoje nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida dessa jovem maravilhosa, que deixou, Pai, tudo e está aqui, Pai, para ajudar na grande comissão que é espalhar o Evangelho de Cristo. Estamos aqui na missão do Ir ao Mundo, este programa. Pai, muitos pensam que ser famoso tem que fazer programa, de ficar em posições incorretas perante a sociedade. Mas ela escolheu o lado melhor, espalhar o Evangelho. Senhor, faça prosperar a sua vida. Que esse ministério, Pai, cresça a cada dia. Que mais pessoas sejam impactadas por este programa maravilhoso. Pai, abençoa toda a sua equipa, a equipa técnica, a equipa de apoio,
este lugar, Pai, que nós entregamos os 4 cantos nas tuas mãos, o teto, o solo e subsolo, Pai, que sejam protegidos pelo Senhor, que nenhum mal possa suceder e que nenhuma praga chegue a essa casa, a este programa, Pai, que haja mais patrocinadores, Pai, que este programa seja conhecido a nível mundial. Muitas vezes fazemos programas com conteúdos que não interessam, mas nós, Pai, estamos aqui para falar do reino. Pai, obrigada, obrigada por tudo, obrigado pela vida dela, obrigado pela vida da sua família. Senhor, abençoa todos os que forem chamados para sentar nesta cadeira, que tragam realmente uma mensagem impactante. E abençoa-nos, Pai. Obrigado, Pai, por nos usar neste dia. Senhor, sei que tudo que falamos não é nosso, mas é teu. Esteja conosco, Pai, e continua a nos abençoar. Estamos a sair deste lugar, mas tu estás sempre na nossa presença. E vais continuar aqui, Pai, a abençoar cada uma dessas pessoas que está aqui. Todos são importantes para ti. Obrigado, Senhor. Saiba recompensar esta tua jovem, linda, maravilhosa e cheia de sabedoria. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.